Eu não tenho como descrever o que foi essa quarta-feira para o Santista. Só quem esteve presente na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, né, pôde entender do que aquilo representou, né? Foi o primeiro grande episódio do Santos desde muito tempo. Pega aí na memória, na gestão Rueda que rebaixou o time, não teve nada parecido com o que teve ontem. E são vários simbolismos, né, que tiveram presentes ontem naquela quarta-feira. Estádio lotado, absolutamente lotado. Jogo em São Paulo. E assim, gente, eu adoro a Vila Belmiro. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pegar o carro, pegar a estrada, ir antes, sabe? Às vezes pegar uma prainha, às vezes ir direto pro jogo, eu estaciono lá com certa antecedência, assisto o jogo, volto com tranquilidade. É um puta de um programa pro torcedor de São Paulo ir pra Vila Belmiro, quem tem condições e tal. Eu acho muito legal. E a Vila Belmiro é um estádio imaculado, uma coisa histórica, é muito bonito de se ver. Mas a Vila Belmiro não é mais a mesma. A Vila Belmiro perdeu muito de sua característica de pressão que já teve um dia. Com a pequena modernização que aconteceu ao longo dos anos, que acabou com os alambrados, por exemplo, instituiu camarotes térreos. A gente vê sempre aquele setor de camarotes que tem donos e que nunca está lotado, mesmo em grandes jogos. Então, a Vila Belmiro é um estádio que é difícil para o adversário jogar, mas nem sombra do que já foi um dia. Nem sombra do que já foi um dia. Essa é a verdade. Os santistas, muitos deles, principalmente de Santos, não gostam que eu fale isso, mas essa é a verdade, pelo menos relato de um cara que acompanha a Vila Belmiro há muitos anos. E na Neoquímica Arena, a gente teve uma atmosfera que a gente não via há muitos anos. Há muitos anos. Não era assim no Pacaembu, e eu já vi meu time ser campeão da Libertadores no Pacaembu. Não era assim no Pacaembu, no velho Pacaembu. Não sei como vai ser o novo Pacaembu. Não é assim no Morumbi, que apesar de muito imponente, gigantesco e de caber mais gente, a distância do torcedor pro gramado tira o ar de Caldeirão. Então a Neoquímica Arena é assim, vamos lá, vamos. Ah, você nunca tinha ido na Arena do Corinthians? Já, duas vezes. Mas ambas em situações muito atípicas. A primeira é ainda quando o estádio provisoriamente cabia ali, eu acho que 80 mil pessoas na Copa do Mundo, que eu fui assistir um jogo entre Bélgica e Coreia do Sul, Copa do Mundo de 2014. Tava lindo o estádio, tava gostoso de assistir o jogo, Copa do Mundo, mas assim, um jogo entre Bélgica e Coreia do Sul, né? Por aí morre aí o papo. Depois voltei à Neoquímica para assistir Brasil e Colômbia pelas eliminatórias de 2022. Eu acho que foi o último jogo do Brasil no Brasil antes da Copa, salvo engano. Estive lá a convite do Kawhi e fui assistir aquela partida. Assim, jogo do Brasil, torcida de seleção brasileira, é absolutamente deprimente. Olê, olê, olá, umas coisas assim, não dá. Não é clima de estádio. Eu nunca estive em jogos do Corinthians na Neoquímica, porque o Ministério Público de São Paulo acabou com a torcida visitante. Então eu poderia ter visto a torcida do Corinthians fazer inúmeras festas como fez lá, mas não vi, não tive essa chance. Então, a minha primeira experiência de Neoquímica Arena de verdade foi ontem. E ali eu entendi o que é a Neoquímica Arena e entendi por que quando o Corinthians tem um time minimamente competitivo é muito difícil perder lá. A gente conhece a torcida do Corinthians mais do que ninguém, sabe como que eles fazem. Só que ontem a torcida do Santos não deveu absolutamente nada para a torcida do Corinthians. Foi uma das melhores e mais legais atmosferas que eu já vi num estádio, num jogo do Santos em toda a minha vida. Meu pai me manda direto vídeos do Morumbi nos anos 80, quando cabia mais de 100 mil pessoas, chuva de papel higiênico, cara, artefato pra tudo quanto era lado, bandeirões e bandeira de mastro, uma coisa assim. Eu não vivi isso. Eu sou de 88, eu comecei a frequentar estádio a partir dos anos 2000. Peguei ainda uma época de torcida dividida, mas era uma época que o estádio só lotava em grandíssimos jogos.
E não é só o Santos. Todo mundo. Pega a média, a renda do Palmeiras no antigo Palestra. Pega a média do Corinthians no Pacaembu. A média do São Paulo no Morumbi. O São Paulo cansou de fazer vários jogos importantes no Morumbi com 20, 25 mil pessoas. Isso veio mudando de uns tempos para cá. E a explicação disso são várias. Nem quero entrar muito nesses meandros, mas hoje se lota muito mais estádio. E eu não tinha noção do que era a Arena do Corinthians. E assim, quais são os pontos que eu tenho a destacar? O principal deles, a acústica do negócio. Eu nunca vi uma barulheira tão grande igual eu vi ontem. Uma barulheira muito legal. E mais, por ser arena, eu esperava... A gente sabe como é que funciona no Brasil, poder aquisitivo. Esperava um público diferente. E, pô, vi gente de todos os credos e cores em todos os lugares do estádio. Outra coisa que eu achei muito mais legal do que era no Pacaembu e do que é na Vila Belmiro. Estive na Vila Belmiro num Campeonato Brasileiro que rebaixou o Santos algumas vezes, muito recente. Esse ano ainda não fui, mas fui algumas vezes na Vila Belmiro ano passado. E ficava ali no setor que é considerado arquibancada. Hoje são cadeirinhas e tal. É uma pressão para você sentar. Senta aí, senta aí! Todo momento. Todo momento. Não é diferente, as cadeiras não eram diferentes, as cadeiras laranjas, que eu ficava muito, meu pai gostava bastante de ficar no Pacaembu, meio do campo, gostoso de assistir, não era tão caro como as cadeiras do outro lado. A gente ficou muitas vezes nas cadeiras laranjas e, pô, quantas vezes assistimos os jogos sentado? Quantas vezes? Na Arena do Corinthians, eu fiquei no leste superior, que são cadeiras, cara. Cadeiras cativas. Ninguém sentou um minuto. Para não falar um minuto, algumas pessoas sentaram no intervalo. Eu fui uma delas. Tava um pouco cansado. Mas assim, o estádio inteiro em pé o tempo todo. Eu achei isso foda. Porque pra mim é assim que se assiste jogo. Principalmente aqui na América do Sul, a nossa cultura. É assim que eu gosto de ver jogo. Independente, já fui várias vezes em setores de torcida organizada porque eu queria ver o jogo em pé, queria ver o jogo pulando, queria ver o jogo gritando, cantando. E o mais legal também não foi os cânticos não se resumiram só à torcida organizada. Muitas vezes, no Pacaembu, na Vila Belmiro, muitas vezes o estádio tá quieto e você vê só a torcida organizada lá atrás. Dessa vez o estádio inteiro comprou a briga. O verdadeiro protagonista da classificação do Santos para a final do Campeonato Paulista é, sem dúvida nenhuma, a torcida. E eu vou dizer, causar certa polêmica, mas assim, eu imagino, pelo Corinthians, como ele é, tamanho de sua torcida, eu acho que o Corinthians merecia um estádio maior que a Neoquímica Arena, porque não é um estádio imponente, é um estádio de Premier League. É um estádio de Premier League. Mas não é um estádio do tamanho da torcida do Corinthians. O Corinthians, pelo tamanho de sua torcida, merecia um estádio para no mínimo 80 mil pessoas. Então, na minha visão, a Neoquímica Arena me pareceu muito mais a cara do Santos. Pareceu que foi uma coisa feita para outra, cara. E outra, nunca esteve tão lindo, o estádio todo branco, combinando com as cores da arquitetura. Absurdo, assim, foi uma experiência linda. Uma experiência... Eu me apaixonei pelo estádio. Zero clubismo. Parabéns, corintiano, que você tem um puta de um estádio. Uma puta de uma estrutura. Claro, tem alguns poréns. Acesso do metrô ao estádio é demorado. Isso também é feito de maneira para não causar muito tumulto na entrada, para todo mundo querer entrar ao mesmo tempo e criar grandes filas. Então, é tudo feito meio que por um corredor, quem já foi muitas vezes sabe. E aí você vai devagar, sai do metrô, é muita gente, multidão, você chega lá. Mas isso faz com que a entrada no estádio seja muito facilitada também, não demore. Saída do estádio, muito complicado. O jogo acabou ali por volta das 10h30. Eu cheguei, gente, no metrô, olha, já era quase meia-noite. Tanto que eu peguei a linha vermelha em direção à República e tinha que pegar a linha amarela. E tava fechado. Tive que pegar um Uber e vir pra casa. Porque já era, sei lá, quando eu cheguei na República já era 00:45. E o jogo nem foi tão tarde. O jogo foi 20h30 da noite.
Então, assim, esse ponto, e pô, Itaquera é longe, bicho. Itaquera é afastado, né? Das outras regiões de São Paulo, as outras. É difícil pra chegar, né? Mas fora isso, assim, um puta clima, um jogo que é ali o Santos assumindo a característica muito do seu treinador de ser, meu, não vamos ficar construindo, triangulando, tocando bola, bola pra frente pra tentar achar o furt, fazer uma parede e fazer uma casquinha pros pontas rápidos, pro Juliano chegar de trás, pros volantes tentarem construírem alguma coisa de trás, mas tudo muito vertical, muito rápido, bola parada forte, sabe? Esse é o Santos hoje. É um time que não encanta, não tem um futebol que encanta ninguém, não me encanta, fez uma partida maravilhosa ontem dentro da sua proposta, mas não é encantador, mas é competitivo. E é assim que a gente espera que seja na final do Campeonato Paulista, seja contra quem for. Tô gravando isso ainda antes de Palmeiras e Novo Horizontino. E principalmente na Série B. Que o Santos tenha esse nível de competição. Foi nítido, gente, que assim, o barulho do estádio, como ele ecoa, fez com que os jogadores do Santos corressem muito mais. Brigassem muito mais por toda a bola. Porque cada bola, cada dividida, a torcida tava lá e gritava quando o cara ganhava, lamentava quando o cara perdia, mandava levantar e jogava junto. A torcida jogou junto os 90 minutos, sem parar. Criou uma atmosfera pro Bragantino que tem mais técnico, tem mais time, tem mais investimento. Impossível de ganhar ontem. Impossível de ganhar ontem. Então o protagonista ali foi o torcedor do Santos. E isso pra gente, que passou pelo que vinha passando, não só com o rebaixamento, mas ao longo desses 3 anos, desde a perda da final da Libertadores pro Palmeiras, no inferno na terra, pra gente foi assim, se ver novamente como gigantescos. E não tô falando necessariamente questão de título, não, é de entre nós. A gente olhar um pra cara do outro e falar: isso aqui é gigantesco demais, bicho. Olha o tamanho disso aqui, olha essa festa. Entendeu? Então, assim, foi uma experiência absurda. O estádio é sensacional. E quem sabe um dia o Corinthians não consegue um estádio para 80 mil e a gente pega para nós. Tá do lado dali da sede da Jovem, a Penha. Pô, ia ser perfeito, cara. Até porque eu sou partidário daqueles que, Arena em Santos, pô, adoro. Eu falei, programa para ir para Santos é uma delícia. Mas o lugar do Santos é aqui. O lugar do Santos é aqui em São Paulo. Não tem o que falar. É outra parada. É outro jeito de ver jogo. É outro poder aquisitivo, é outro rolê, é outra festa. Com todo respeito a você, Santista de Santos, não há comparação. Já teve um dia, na antiga Vila Belmiro, Alhambra. Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, o Santos manda muito mais jogos na Vila Belmiro porque é confortável. Principalmente para os jogadores que fazem um lobby danado, não querem se deslocar, não querem pegar o técnico, faz um lobby danado. Geralmente é assim. Mas não pode ser mais assim. E o Santos hoje tem um presidente que peita isso. Já falou que vai mandar final em São Paulo. Então, se for o Palmeiras, é capaz de ser já domingo, não sei. Aqui em São Paulo, estarei lá de novo. Onde? Na Neoquímica Arena? No Morumbi? Não faço ideia. Mas deve ser em São Paulo. E se for contra o Novo Horizontino, primeiro jogo em Novo Horizonte, segundo jogo em São Paulo. Independentemente de qual for, estarei lá. Porque é um momento importante na história do Santos, momento importante de pertencimento do que é nosso, sabe? Da gente voltar a entender o tamanho disso aqui. E acho que muitos entenderam um pouco quando caiu, por conta da repercussão. Foi diferente, até internacional. Uma parada absurda. Mas agora, com uma boa fase acontecendo, e não é nada, um time espetacular, não. É um time que tá ganhando, jogando bem, se dedicando. A gente volta a se enxergar como a gente nunca deveria deixado de se enxergar. Como gigantes do futebol mundial, um dos maiores, um dos clubes mais importantes que escreveram a história do futebol no planeta. E, e é isso. Tô feliz demais e vamos ver o que vai acontecer nessa final. Prometo que eu volto aqui para fazer os devidos relatos, na vitória ou na derrota. Fechou? É isso. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, se inscreva no canal. A gente vai se falando. Grande abraço e até a próxima.